Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. Você já me conhece, eu sou o professor Rodney e temos aqui um convidado super especial. E este episódio está sendo transmitido do MediaCast by Sun, um estúdio super incrível. Então hoje eu vou apresentar a vocês o nosso convidado, Shannon. Shannon, se apresenta para a nossa audiência. Bom dia a todos, bom dia, professor Rodney. Sou o professor Shannon, professor do IFRJ há 14 anos. Sou engenheiro eletrônico, tá? Trabalho com as matérias específicas, as matérias técnicas do curso técnico, eletrotécnico, ensino médio técnico. Tive a oportunidade de trabalhar com você durante 5 anos, professor Rodney, no campo de engenheiro Paulo de Fontaine, quando você já era diretor de lá. Que, com muito orgulho, foi um grande prazer ter trabalhado contigo lá. Passei para trabalhar no campo do IFRJ em Volta Redonda, também trabalhei nas matérias específicas do curso técnico de eletrotécnica e automação industrial. Hoje, há 6 anos, trabalho no campo do IFRJ, também com as matérias específicas de eletrotécnica, nas matérias técnicas, no campo de Paracambi. Perfeito. E quais disciplinas você lecionava lá? Lecionou nessas unidades, Shannon? Bom, no campo de engenheiro Paulo de Fontaine, trabalhei com as matérias das disciplinas técnicas do curso técnico de informática para a internet, eletrônica, montagem e manutenção de computador, eletrônica para informática, instalação elétrica de baixa tensão, voltada para o curso técnico de informática para a internet, e reparo de placas de outros equipamentos eletrônicos. Perfeito. Então você tem uma trajetória muito grande na parte técnica do Instituto, lecionando disciplinas técnicas ligadas às engenharias, ao eixo tecnológico de controle de processos industriais. Sim. Quais são os limites, na sua opinião, para o seu trabalho se desenvolver de melhor maneira? Ter uma melhor infraestrutura, laboratório com condições para poder realizar os trabalhos, não só de ensino médio, do ensino da parte prática das matérias técnicas, bem como o trabalho de pesquisa e extensão. Entendi. E nesse período que você está aí, Paulo de Fontaine, Volta Redonda e Paracambi, quais foram os maiores desafios que você pôde superar enquanto professor da rede federal? Por exemplo, no campo de engenheiro Paulo de Fontaine, eu tive toda a infraestrutura de laboratório, em termos de equipamentos, de pesquisa, de trabalho prático, de medições, né? Tive toda a infraestrutura lá. No campo de Volta Redonda, do IFRJ de Volta Redonda, também. Mas hoje, no campo de Paracambi, do IFRJ, no campo de Paracambi, a nossa infraestrutura é muito aquém. Por quê? Por exemplo, há 6 anos que eu estou lá, eu tenho que levar 2 instrumentos meus para poder fazer trabalho prático, porque senão, de uma determinada matéria, medida elétrica 3, senão os alunos ficariam sem saber o que eu falo em sala de aula, como é que funciona em termo prático. Isso é primordial para os alunos saberem esse trabalho de prática, medida de isolamento, medida de aterramento, para o curso técnico de eletrotécnica, porque é importante para o aluno, quem vai trabalhar numa empresa, ele tem que trabalhar sabendo o que é um instrumento que trabalha com medição de resistência de isolamento, qual a importância, e também numa instalação de projetos, de instalações elétricas de baixa tensão residencial, e saber medir a resistência de aterramento, é importante ter esse instrumento que é o chamado terrômetro. Então nós não temos isso até hoje, há 6 anos nós estamos nessa dificuldade, há 6 anos que eu estou levando esse instrumento. Nós temos lá osciloscópio, mas esse osciloscópio foram cedidos pelo campo de São João de Meriti, por empréstimo, tá? Para nós podermos trabalhar com nas matérias técnicas de eletrônica analógica e digital, eletrônica industrial, nas aulas práticas, utilizando esses instrumentos, senão os alunos ficariam sem ter essas aulas práticas, todas essas aulas práticas. Os alunos teriam dificuldade de assimilar o conceito teórico com a ligação com a prática. Entendi. Então nós estamos com muita dificuldade lá, há 6 anos nessa luta, e melhorou um pouquinho, mas está muito aquém mesmo. E quais são os pontos que, nessa história dentro do Instituto Federal, Shannon, que você mais gostou? Assim? Qual foram as boas experiências que você teve no Instituto? As minhas boas experiências foram,
Primeiro, ter trabalhado no campo de engenheiro Paulo de Fronten, tá? Pelo fato que eu acompanhei toda a infraestrutura daquele campo, que era precária, e ela se tornou uma infraestrutura de excelência, tá? Ficou bem estruturado. Em 5 anos que eu fiquei lá, em menos de que 5 anos, ela já estava com uma boa infraestrutura de instalações elétricas, de internet, de equipamentos dos laboratórios, seja na parte técnica da minha atribuição como engenheiro eletrônico, seja na parte de informática. Entendi. Então, eu acho que essa foi a minha maior virtude, ver o acompanhamento de um trabalho que começou lá embaixo e se tornou, em pouco menos de 5 anos, tendo uma excelente infraestrutura, até de logística. E com os alunos, assim, qual é o projeto que você desenvolveu com os alunos que mais deu gosto com a garotada? Lá em Paulo de Fronten eu trabalhei lá com a parte que eu não estou lembrado mais, mas foi com a parte de desenvolvimento de projeto de eletrônica voltada para robótica. Em Volta Redonda, eu auxiliei lá na parte também de desenvolvimento, também acompanhando os alunos na parte de robótica. E em Paracambi foi a parte só que foi na parte teórica, a parte de projeto de instalação fotovoltaico off-grid e on-grid. Caramba! E fala um pouquinho dessa parte, porque a audiência tem sempre muita curiosidade sobre a questão da energia solar fotovoltaica. Quais são os desafios para esse setor no Brasil hoje, Shannon? O desafio ele é muito grande, né? Até porque hoje, para se fazer um projeto de instalações fotovoltaicas, seja off-grid, uma região rural onde a rede da concessionária não chega, e on-grid, que é uma área urbana, por exemplo, que também pode ser on-grid e híbrida, ela é grande porque ainda o custo é muito elevado, devido às baterias serem caras, as baterias, no caso, solar, os módulos, os inversores, por exemplo, inversores trifásico são muito caros, então o desafio é muito grande. Ou seja, eu acho que deveria ter um projeto para as pessoas de baixa renda no caso, tivesse acesso, e somente as pessoas onde não tem eletrificação da rede da concessionária. Então eu acho que ainda tem um desafio muito grande, somente na região sudeste, o Brasil a melhorar nessa parte de energia fotovoltaica. Então você defende um investimento público maior nas energias renováveis. Isso. E esse é um tema hoje do momento, né? Porque tem a COP30 aí, Acordo de Paris, redução de emissões, então toda a questão do meio ambiente, né? Então tem uma relação direta da questão ambiental com a questão e também da economia de energia, de como transmite, como se conserva, não é isso? Né? Isso. E fala um pouquinho mais em Paracambi, como é que está? Quais são as disciplinas que seleciona lá? Quais são os seus projetos? Então, em Paracambi eu trabalho com as disciplinas técnicas do 4º período, que é chamado de Eletricidade 2, 5º período, Medidas Elétricas 3, Eletrônica Analógica, no 7º período, Eletrônica Industrial, e no 8º período, Fonte Alternativa de Geração de Energia Elétrica e Energia Renovável, em outras palavras. Entendi. É curioso, você está falando da eletrônica, eu fiz uma visita técnica uma vez numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, já vou falar? Conheço, assim, de passagem, que é lá conhecido como Vale do Silício. Isso, né? Isso. E aí nós fomos com o Sebrae, inclusive, nessa oportunidade, uma missão IFRJ mais Sebrae, e nós fomos conhecer, o que realmente é conhecido como Vale do Silício do Sudeste ali, né? Realmente a cidade toda, ela gira ao redor da eletrônica. Você sabe como é que surgiu ali essa situação em Santa Rita do Sapucaí? Sabe a história dali? Não, ainda não. Ali tinha a esposa de um diplomata brasileiro no Japão. Isso muitas décadas atrás. E tinha algo no Japão que estava para explodir, que era algo chamado eletrônica. Que o Japão estava muito focado na eletrônica na época. A senhora chamada Sinhá Moreira, a história vale a pena. Você que está em casa aí, procura a história de Sinhá Moreira, lá de Santa Rita do Sapucaí, que vale a pena conhecer.
E ela, quando volta para o Brasil, marido diplomata, vai e volta, etc. E ela cria a primeira escola técnica de eletrônica. Ela implanta uma escola técnica inicial lá, uma das primeiras do país, no interior de Minas Gerais, né? Que ali é sul de Minas, enfim. Isso. Né? Santa Rita do Sapucaí, ele é entre Rio e São Paulo, né? Isso, na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, ali um Isso. terreno bonito, muita vaquinha, É, muita fazenda, né? A pessoa que gosta de fazenda é um lugar agradável. E essa iniciativa dela de criar uma escola de eletrônica no interior do sul de Minas foi revolucionária. E aí criou-se uma escola técnica e depois um instituto chamado Inatel, conheço. que é um instituto de ponta aí na questão de eletrônica, né? De Somente na parte de telecomunicações. telecomunicações, TV digital, 5.0, 4.0. Então, a turma lá realmente está muito avançada. Tem vários centros de estudo no Brasil, né? Mas esse da Santa Rita Sapucaí lá no Inatel é realmente incrível. Assim, é uma iniciativa. É uma iniciativa privada, né? Também é importante dizer isso. Essa escola não é uma escola pública, mas cabe pela inovação e pelo pioneirismo. E que hoje é uma referência na área de eletrônica, não é isso? Isso. Corrija se eu estiver enganado. A Santa Rita Sapucaí não é essa? Isso. Eu sempre ouvi falar que ela é referência. Isso. Lá tem muitas empresas. O secretário Isso. falava, olha, aqui a gente vive o pleno, segundo ele, à época, dizia que lá eles viviam o pleno emprego, porque o funcionário não sabia o que era ficar desempregado, e todas as cidades, eles falavam pra gente, que todas as cidades ao redor eram café com leite, ou seja, ou era gado ou cafeicultura. E Santa Rita do Sapucaí não, era focado numa média salarial maior para a classe trabalhadora, porque eles trabalhavam com eletrônica. Então ali tem, se você provavelmente for ver o estabilizador que você tem em casa, se for ver a extensão que você tem em casa, elétrica, com os eletrônicos, muita coisa é feita em Santa Rita do Sapucaí, não é isso? Inclusive, lá tem várias empresas que faz projetos, desenvolve projetos e vende, são indústria, né? De módulos didáticos, como a Exto, e tem mais outra que não estou lembrando bem o nome agora, que vende para as instituições federais de ensino, como os Institutos Federais, Cefet, os de universidades federais, né? Esses módulos didáticos para experiência na área de eletrotécnica, eletrônica e afins. Explica para a nossa audiência o que é um módulo didático e qual a importância do módulo didático na perspectiva do ensino-aprendizagem e por que ele qual o diferencial de um módulo didático? O módulo didático, ele já vem, é um gabinete com várias placas internas nos gabinetes que permite o aluno fazer experiências práticas de acordo com o assunto que é abordado em sala de aula pelo professor. Vou dar um exemplo, eletrônica digital. Então, o professor fala sobre multiplexador e demultiplexador. Então, nesse módulo didático, já tem os dois circuitos, na qual os alunos só fazem a montagem, colocando os componentes, fazendo interligações nos conectores, nos bornes do módulo didático, e através de manuseio de chaves, ele faz a comutação, como é que funciona esse circuito de MUX ou MUX para alguma finalidade prática no cotidiano numa empresa ou no dia a dia do cotidiano, como sinal de trânsito, etc. Então, os módulos didáticos, ele permite os alunos fazer a montagem. Vou dar um outro exemplo, eletrônica analógica. Existe um módulo didático de eletrônica analógica. Então, vem lá, dentro deles, o protoboard, que é uma placa experimental, e tem também várias placas de fonte retificadora, ligada com a fonte chaveada. Então o aluno viu na sala de aula, né, na matéria de eletrônica analógica, do curso técnico de eletrotécnica, por exemplo, sobre fonte retificadora com 4 diodos, sem a filtragem com capacitor de filtragem. Então, dentro desse módulo, tem essas placas, tem um transformador, eles têm os diodos, ele pode fazer as ligações e através de cabos com pino banana nos conectores e simular essa fonte com uma realidade real, como é que ela funciona, como ele viu em sala de aula. Claro, existem os instrumentos que vão auxiliar, como um osciloscópio, para verificar o sinal de uma forma de onda, que entra no secundário no transformador, que é um abaixador de tensão, quando chega na carga, na saída da fonte, como é que ela se comporta, sem a filtragem, com a filtragem. Outro tipo de exemplo de módulo didático, instalações elétricas de baixa tensão. Lá os alunos fazem a montagem de uma instalação
como fosse de uma empresa, e lá simula como é que funciona uma instalação monofásica, trifásica, ou até mesmo de ligações de motores, em termos de máquinas, né? Uhum. Então, os módulos didáticos impossibilitam os alunos fazerem as montagens com cabos, com pino banana, num circuito, para poder simular aquilo que ele vai ver na indústria, para ele ter um aprendizado do que ele viu na sala de aula e ver na prática como é que funciona. Quer dizer, o professor passa os assuntos teóricos, por exemplo, de eletrônica digital vai falar de MUX e DEMUX, multiplexador, demultiplexador. Agora vamos partir para a prática. Então, nesses modos didáticos, o aluno faz as montagens de acordo com o diagrama eletrônico e lá ele vai entender aquilo que o professor falou em sala de aula e como é que ela funciona e qual a aplicação disso numa prática, no dia a dia, no cotidiano. Pode ser aplicado em sinal de trânsito, em iluminação de pista de aeroporto para a aeronave pousar ou decolar, no caso à noite. Então o DEMUX e o MUX estão aplicados nessas aplicações no dia a dia, no cotidiano. Acho, você me corrija se eu estiver enganado, talvez até na fibra ótica, não tem multiplexação na fibra ótica? Quando Tem você também de sinais. Os sinais, porque, se eu não me engano, você consegue transmitir numa mesma fibra, dentro da mesma fibra, sinais distintos de forma simultânea, multiplexando os sinais. Isso. Permitindo com que você consiga não precisar em série, né? Você vai dentro da fibra, fisicamente, né? Isso. A luz, ela vai refletindo nas paredes da fibra, isso mesmo. mas de forma multiplexada, né? Então ele consegue variar e depois lá no receptor ele consegue decodificar e fazer o demux também. É disso que você está falando? Isso, então, isso aí mesmo. Estou lembrando um pouquinho aqui do funcionamento das fibras óticas. Isso mesmo. Agora, me tirando, quantos alunos já passaram pelas suas aulas nesse tempo todo, mais ou menos? E é uma pergunta para pensar. Mas... Tudo, todos os lugares, todos os campos. Eu não tenho ideia não, professor. Mais de 1000? Durante 14 anos, eu acredito que sim. Já tem mais de 1000, mais de Shannon lovers por aí, são os alunos que gostam do Shannon aí, que curtem as suas aulas. Somando com todos os campos, acho que sim. Entendi. E aí me fala um pouquinho, nós fizemos uma visita técnica lá no São João, num data center chamado Scala Data Center. Levamos os alunos, o professor, foi uma visita muito bacana. São João tem 5 data centers, as pessoas não sei se sabem disso. Eu não sabia não. Tem 5 data centers, tem o Scala Data Center, tem o Odata, tem na região da Pavuna mais 1 ou 2, e ali naquela região ali de São João tem 5 data centers. Basicamente, quais são os motivos? Por que tem tanto data center em São João do Meriti? Primeiro porque o linhão que liga Rio e São Paulo de energia elétrica passa em São João, na Dutra. Isso. Então, para ter um data center, consome muita energia elétrica, né? E precisa estar próximo do aeroporto, porque um data center ele tem lá a infraestrutura da nuvem, né? Que fica dentro dos data centers, espalhados no mundo inteiro. Então, e os clientes que contratam esse tipo de serviço precisam rapidamente descer do aeroporto e chegar. E o Galeão está ali a 15, 20 minutinhos do data center. Realmente é estratégica a posição da cidade de São João do Meriti, né, para esse setor. E tem ali também a questão da altitude, né, porque você não pode instalar um data center onde chova e alague, né? Então, porque não combina esse tipo de atividade econômica com alagamento. E ali, na verdade, onde fica, perto ali na entrada da cidade, é realmente alto. Antigamente era chamado de colina, né? Ali é chamado de colina ali. Então, realmente atende essas características. Perto do aeroporto, linha de energia elétrica estável. Isso realmente, por mais que nas nossas casas, eu que moro lá em São João, de vez em quando falta luz, para esses grandes consumidores não falta, né? Porque, na verdade, a gente pega de um linhão. É perto do Shopping Grande Rio, né? Isso, do lado do Shopping Grande Rio, exatamente ali. Então ali a gente... E a minha pergunta vai no seguinte sentido, Shannon. Se você tem um data center que consome muita energia, na visita com os alunos nós esperávamos ver um uso intensivo de programadores, e não tem nada disso lá. Na verdade, o uso intensivo é de energia elétrica e de eletricistas, de eletrônica. É um trabalho, na verdade, a equipe luta ali para manter de maneira muito aguerrida
para manter a estrutura funcionando do data center para atender os clientes. Que a coisa é 24/7, né? O tempo todo ali funcionando. E realmente a demanda principal é elétrica e eletrônica. Como é que você vê esse negócio do data center, desse consumo de energia elétrica, a questão ambiental relacionada ao consumo de energia elétrica, porque é um lugar que consome muita energia elétrica, não é isso? Fala um pouquinho dos data centers pra gente, o que você tem conhecimento desse tipo de equipamento, né, desse tipo de setor? Você tem Professor Roger, eletrônica, né, que tem muitos computadores. é que hoje está tudo automatizado, né? Porque hoje tem a indústria 5.0, mas vamos ver no caso do data center. É tudo informatizado, tudo automatizado. Eles fazem um monitoramento, né? Tem uma sala de controle, Isso. né? Que é uma planta, né? Isso. Que eles verificam lá tudo que está sendo consumido, se ocorrer algum problema. Existem os sensores para indicar onde ocorreu a avaria, para poder os técnicos ir lá solucionar esse problema. Bom, assim, eu não conheço muito assim, profundo os data centers não, né? Nessa parte, conforme você me mencionou agora. Mas eu acredito que ela é importante porque quanto maior demanda de energia vai ser exigida para alimentar as cargas, por exemplo, aeroportos, entre outros, é necessário terem técnicos bem preparados, engenheiros, e para agilizar, ter uma mobilidade para agilizar qualquer avaria que venha a ocorrer. E também muitos sensores para poder detectar isso. E lá, desculpa, pode continuar. Não, e enquanto a energia renovável nessa parte, hoje já está sendo implantada, aí vai depender da geografia da região, usinas fotovoltaicas, né, no caso, porque elas podem também substituir as subestações, no caso, ou ajudar, no caso da falta de energia, tendo essas usinas fotovoltaicas. Agora me tira uma dúvida, uma usina fotovoltaica, eu tenho vamos supor, uma empresa em São João, ela pode ter uma fazenda de energia solar em outro local e abater essa energia em São João? Como é que funciona isso? Assim, um pouco que eu conheço das usinas fotovoltaicas, por exemplo, no caso de uma indústria, ela vai alimentar aquela própria indústria. Agora, num caso, para abastecer uma região, assim, um município, aí nesse caso vai depender da população, da geografia, do número da população daquele município. Entendi. Né? Porque, por exemplo, uma região, por exemplo, numa ilha, onde tem uma população de 1.000 habitantes, onde não chega a energia da concessionária. Por exemplo, eu vi uma reportagem numa ilha lá no Paraná, em pleno século XXI, ainda está tendo dificuldade, a energia de lá é a luz de lampião ou gerador. No Paraná? Então, parece que agora a concessionária lá da energia elétrica do Paraná vai montar, já tem projeto, vai ser executado agora um projeto, de montar uma usina solar para abastecer aquela comunidade, aquela ilha. Então, vai depender muito da população, o número da população, a quantidade de pessoas que vivem naquela região, a geografia, para poder criar. Agora, em termos de indústria, para abastecer aquele distrito, já o município já fica mais difícil. O que acontece pode ser distritos populacional pequeno. Agora, a indústria, hoje já tem várias indústrias que estão fazendo projeto, estão implantando projeto para construir usina solar dentro da própria indústria para poder alimentar toda a indústria, desde a parte administrativa até a parte de produção, dos maquinários, né? Agora, vai depender, a potência que vai ser gerada vai depender de indústria para indústria. Para alimentar um distrito de um município vai depender da população, da demanda, quantas pessoas existem naquela região, número de casas, carga. Então, tem que fazer um levantamento para poder implantar. Mas hoje é válido, sim. Agora, para municípios como São João de Meriti, já fica mais difícil. Agora, lá no data center, me chamou muita atenção que nós vimos uma tela em que tinha todo o mecanismo, todo o circuito eletrônico do data center projetado num telão gigante.
e a equipe técnica ficava acompanhando ali todo o circuito. Tem softwares didáticos para os nossos alunos testarem. Hoje em dia você já consegue simular o circuito e testar eletronicamente no computador, não é isso? Fala um pouquinho disso para a gente. Hoje existe softwares. Assim, os softwares eu não conheço especificamente os nomes específicos, Sim, né? sim. Mas já existe. Multisim, tem um sistema desse? Não, o Multisim é um simulador de projeto eletrônico. Tipo assim, eu quero fazer uma experiência com uma fonte retificadora, com 4 diodo. Então eu posso simular virtualmente como é que funciona essa fonte em termos práticos, usando os instrumentos osciloscópio, multímetro para medir tensão na saída do secundário transformador, na saída do circuito da fonte, medir a corrente. Então, o Multisim é propriamente para isso. Agora, o software para simular uma planta que fica no centro de controle de operação da empresa, para verificar como é que está cada ponto de funcionamento dos transformadores, daquela subestação. Isso. Então, existe, eu só não conheço os nomes desses softwares. Não, tudo bem, tudo bem. Mas existe sim, mas uma instituição que trabalha com... Schneider, eu acho que era o que a gente viu lá. Schneider, né? Tinha VEG e tinha Schneider. A Schneider, a VEG é a que fabrica motores de indução monofásica, trifásico. Hoje ela fabrica placas, módulo fotovoltaico, placas solares, né? A Schneider também, ela fabrica vários equipamentos como no-break, vários equipamentos na área de eletroeletrônica, como a VEG também é a mesma coisa, né? A VEG é pioneira em motores, né? Então tem muitos motores que é fabricado pela VEG, que é vendido muito para as universidades, Instituto Federal e Cefet. Agora, essas empresas, o software, no caso, que quando tem no data center, fica o operador observando se vai haver algum problema. E existe sensor para ele verificar o ponto onde está ocorrendo isso também, né? Então, esse software é importante para o aluno saber. Por exemplo, um aluno hoje nos cursos de eletrotécnica, eu acho, minha opinião minha, né? Deveria ter um software desse e criar um laboratório só para isso, para os alunos aprenderem de eletrotécnica, que pretende seguir essa área, for trabalhar numa subestação como Furnas, ou mesmo trabalhar na Petrobras, por exemplo, como é que funciona uma planta no centro de operação para ele ficar monitorando o consumo de energia, como é que está aquela área, uma área, vamos chamar de área A, e a área B, como é que está o consumo de energia lá naqueles 2 pontos do circuito, como é que está funcionando. Então, se houver alguma avaria, eles têm como, o sensor vai mandar um aviso, e lá eles vão verificar na tela. Então, eles têm como mandar via rádio, comunicação, o técnico ou os técnicos irem lá para poder sanar o problema. Hoje as empresas como as Itaipu, já existe isso há muitos anos, então elas trabalham com isso. Em várias outras, a Light mesmo, por exemplo, ela trabalha com até um centro de operação dela, né, para monitorar se houver um blackout, uma zona sul, por exemplo, eles têm como detectar e saber aonde que é o problema que está ocorrendo, qual subestação, enviar uma equipe para lá de emergência para poder solucionar o problema. Entendi. Hoje nós estamos aqui com um dos mais importantes e prestigiados professores de eletrônica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que hoje atua lá em Paracambi, o professor Shannon, manja tudo de eletrônica, domina a parte elétrica e está compartilhando conosco aqui todos os seus conhecimentos. Shannon, vou mudar de assunto agora. Sim. E o Arduino? Para quem... É uma maneira bacana para quem quer começar na área. Fala um pouquinho, explica o que é Arduino para a audiência, qual a importância desse equipamento, o que é isso? Fala um pouquinho sobre o Arduino. O Arduino é uma plataforma que tem um microcontrolador, que é uma placa eletrônica, né? Tem vários modelos, que o aluno, até mesmo no ensino fundamental, ele pode aprender. Fundamental. Pode. Hoje já tem aluno no ensino fundamental iniciando, assim, como a mexer, e no ensino médio, básico, formação geral, eu vejo várias escolas, inclusive na Baixada Fluminense tem, eu já vi acho que em Nilópolis, não lembro bem, uma reportagem, os alunos aprendendo a mexer com Arduino para fazer projeto de robótica. Simples, mas já é um passo, um marco para o aluno aprender. E já existe fundamental também. É claro que é mais para o ensino médio. Então,
é uma plataforma com microcontrolador, uma placa eletrônica, tem vários modelos, tem o Arduino Uno, por exemplo, o Arduino Shield, que os alunos podem simular e criar projetos de robóticas, desde o mais simples até o mais complexo, ou mesmo na área de automação, aplicação na automação sem ser propriamente a robótica, para fazer projetos eletrônicos. Então, por exemplo, o aluno pode criar uma esteira numa indústria, simulando uma esteira de bebidas, né? De produção de linha de bebidas, usando o Arduino, movimentando a esteira, usando um programa C ou C++, que é inserido no Arduino, e ele vai ser, dali, nesse programa, ele vai inserir sinais para uma placa eletrônica para acionar uma esteira para poder, numa linha de produção de bebidas, ou pode ser criado também para sistema de irrigação numa área agrícola, né, que seria na parte de automação, até interligada com energia fotovoltaica. Agora me tira uma dúvida. O pai, isso é muito interessante, que quer ver o seu filho, introduzir o seu filho na área da eletrônica, que não entende nada disso. É muito caro? Onde ele compra? Como é que faz para um pai que é leigo na área dessa área técnica, mas que quer o bem do seu filho, quer introduzir numa profissão, né, que é uma profissão importante, né? Como é que ele pode, onde ele compra esse equipamento e quanto custa em média um equipamento desse? É muito caro? Não, um Arduino? Depende do modelo e do kit. Tem kits que é simples, que não é caro, está em torno não lembro bem, mas está em torno de 60, 70 reais, depende do kit. E tem uns mais caros, vai depender do kit, né? Mas no modo geral ela não é cara, tá? Existem empresas, lojas de internet, que ela vende esses kits de Arduino para iniciante, existe literatura para iniciante, tem um curso pequeno para pessoas aprenderem sem entender de eletrônica para iniciante, né? Para quem, assim, antes de entrar para uma escola técnica, né? O aluno do ensino formação geral, por exemplo, no ensino médio técnico, ensino formação geral, perdão, ele aprende, como já vi na reportagem, eles aprendendo, criando vários projetos simples para aplicação na robótica, sem ter o conhecimento técnico, mas basta eles terem um laboratório, ter um notebook, que tem que ter para cada programa C, C++, né? Para inserir esse programa que ele vai desenvolver para alguma aplicação específica, usando um computador ou um notebook, né? Para inserir no microcontrolador da plataforma Arduino, e ter o professor para orientar, né? Então, esse kit não é caro, não. Ele é barato. Então, mas precisa ter um professor exclusivamente, ou será que se ele já comprar um kit desse de mais ou menos 60 reais, e no YouTube lá ver uns vídeos, será que ele já consegue fazer alguma coisa? Se ele conseguir acompanhar bem, se for autodidática, sim, agora se não for, mas é bom ter um professor para orientar. Para orientar, né? Geralmente os professores de física estão capacitados para isso na rede pública estadual, como eu já vi, estava sendo desenvolvido, se não me engano, foi numa escola estadual em Nilópolis, já vi na capital também, os alunos desenvolvendo isso, e projeto interessante para uns alunos de formação geral, isso é muito bacana, que isso aí desenvolve a capacidade do aluno, que ele pode aprimorar e buscar até um curso técnico de eletrônica ou de eletrotécnica, vai depender do que ele quiser assim, fazer, automação industrial, mecatrônica, e aprimorar seus conhecimentos. E a plaquinha do protoboard, essa já é mais difícil? Não, a placa do protoboard é uma placa experimental onde você pode ser montado um circuito eletrônico e está interligado com o Arduino para fazer um protótipo, um projeto para ser desenvolvido para alguma aplicação prática. Interligando o Arduino com o protoboard? Sim, pode. Por exemplo, o aluno quer criar um projeto, por exemplo, de sintetizador de voz para pessoa com necessidade especial, para fazer acionamento de uma luz ambiente, de uma sala, ligar uma televisão, um exemplo, né? Então, o aluno, ele tem um Arduino, a plaquinha, tem um protoboard, ele desenvolve um circuito eletrônico e ele vai criar um programa, dependendo da aplicação desse programa específico, ele vai inserir via computador no microcontrolador da plataforma Arduino, com interligações de jump, são cabinhos,
ele ligar no protoboard no circuito eletrônico, depois o circuito eletrônico receber o comando do Arduino para executar aquela finalidade daquele projeto. Olha só que legal. E eu já dei uma olhada no Arduino e tem vários equipamentos ao redor da caixinha lá dele, né? Sim. Quais são os acessórios mais comuns que já vem ali do kit, né? Que são disponíveis para quem tem interesse em entrar na eletrônica, para quem tem interesse em começar a montar seus equipamentos, programar seu kit Arduino. Quais são os dispositivos, os gadgets mais comuns nesse setor? Ó, além da placa Arduino, vou colocar como exemplo o Arduino Uno, vem LEDs, que é um diodo emissor de luz, resistores, transistor, ou transistor, dependendo da cor, pode vir um ou dois, né? Sensores, né? Por exemplo, sensor de umidade, ele pode vir junto também no kit, né? Sensor de carga, para verificar o peso da carga. Por exemplo, uma carga seria assim, um exemplo de uma carga. Uma carga seria um exemplo, deixa eu ver, verificar o peso de um ímã, um exemplo, tá? De um ímã. Então tem o sensor de gás, que ele pode utilizar com o Arduino para, se houver vazamento de um gás butano, e acionar um alarme. Então, entendi. Tem vários. E sobre o Raspberry Pi, já ouviu falar nessa tecnologia? Já, conheço pouco ainda, mas já ouvi falar. E ele, do que eu conheço, o Raspberry Pi, você consegue... É quase um mini computador já, né? Já é um pouco mais avançado. Muito mais avançado. Porque você já tem ali quase que uma CPU, né? Um microprocessador, já com porta, você consegue botar Wi-Fi e tudo mais. Isso. E isso nada disso tinha antigamente, né? E tudo isso é aberto, né, Shannon? Hoje da tecnologia aberta, né? Tanto o Arduino quanto o Raspberry Pi. Isso. Então são todos de código aberto e gratuito, né? Tendo equipamento, você aprende ali. Justamente. Perfeito. Agora, sobre essa nossa caminhada junto, Shannon, o que você já falou aqui do nosso trabalho, desde já agradeço, né? Porque realmente eu não faço nada sozinho, tem toda uma equipe que sempre nos acompanha, né? Sim. Você, em um dado momento, fez parte dessa equipe, trabalhou um brilhante docente, sempre ali com suas competências e de forma muito clara, enfim. Qual o sonho que você tem para o IFRJ? Bom, professor Roger, o sonho que eu tenho é um IFRJ para todos os campos, mas eu vou falar do campo lá onde eu trabalho, por exemplo, um IFRJ com todos os equipamentos, todos os laboratórios equipados, todos os laboratórios tudo bem equipados, independente qual seja a área técnica, né? Ter uma infraestrutura, apoio, que é muito importante, ter bandejões para os alunos, que isso é importante. Estudar com fome é muito difícil, né? É muito difícil, tá? E é triste às vezes. Depende da localidade, logística. Tem que sair muito importante, porque tendo uma boa logística, isso estimula o aluno. Agora, quando tem uma logística precária, ônibus, isso desestimula o aluno, né? E então, esses fatores são primordiais para um FRJ no futuro. Então, o FRJ do futuro é um FRJ com os campos bem equipados, em termos de laboratórios, tá? Seja de química, seja de eletrônica, seja de informática, ou na área da saúde, né? Os bandejões, como eu já falei, a infraestrutura, e também os diretores se dedicarem mais para acompanhar os diretores locais, né? Acompanhar bem o que está precisando, fazer um levantamento. E quem vê a candidata a reitor, ele, na medida do possível, sabe que ele também não depende só dele, depende do Ministério da Educação, então envolve vários fatores, atender a demanda dentro da medida do possível. Mas, para isso, tem que ter um trabalho conjunto de todos os servidores de cada campus, junto com os diretores, né, para que isso ocorra, entendeu? Isso é muito importante para o IFRJ no futuro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu nunca tive presente, mas assim que eu já acompanhei,
os institutos federais, por exemplo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, pelo que eu acompanhei, eles têm uns laboratórios muito bem projetados, né? Tudo bem que já é uma instituição que é muito antiga também, mas ela já tem uma infraestrutura, mas o Cefet. Uma coisa que o IFRJ precisa muito, mas precisa melhorar mais, criar novos cursos, dependendo do campo, dentro daquela área onde ele atua, né, onde tem um campo, dependendo da área, dentro daquela região, qual também vai ser a demanda, tem que fazer um levantamento de estudo, ter curso de mestrados, ter mais engenharia, que nós temos só um campo só que tem engenharia, que é a engenharia mecânica em Paracambia, né, tem novos cursos de engenharia. Tem em Niterói agora um curso eletrônico. Engenharia da computação, né? Isso. E em cima disso, ter também, criar novos mestrados para novos cursos. Que já tem nós temos muitos cursos superiores no IFRJ, muito poucos, e muito poucos mestrados. Tem que ter novos cursos de graduação, de mestrado, e eu acho que isso é importante, porque já tem muitos institutos federais aí, dos estados brasileiros aí, que já tem vários cursos de graduações e também de mestrados. Entendi. E agora, para a gente ir caminhando para o nosso finalzinho desse bate-papo gostoso, dessas informações que você está trazendo para a gente, olha para nossa câmera aqui e compartilha para o microfone aberto. Deixa sua mensagem para a nossa audiência, para os alunos, para os nossos colegas professores, nossos colegas docentes, os técnicos administrativos. Deixa seu recado aí para a comunidade do IFRJ em todo o estado do Rio de Janeiro. O que eu venho a dizer como professor docente do IFRJ há 14 anos é que nós temos que lutar, ser coeso, lutar com garra, determinação, com um objetivo só. Lutar pelo IFRJ, que o IFRJ cresça, desenvolva, e os alunos abracem isso também, não desestimule, não fique triste, lute bastante, a dificuldade sempre vai existir, mas a gente lutando com afinco, com garra, determinação, nós vamos construir um IFRJ melhor, de referência até no Brasil, que nós já somos referência também no Brasil, mas podemos melhorar cada vez mais, mas para isso tem que ter união e não desunião, tem que ser unido, não desunido, nós temos que ser unidos para lutar pelo um IFRJ melhor, com garra, determinação e acreditar para nós crescermos cada vez mais. É isso aí, hoje com essa espetacular aula do nosso querido mestre, o professor Shenon, que está aqui compartilhando um pouco da sua experiência, da sua vivência no ramo, numa área tão importante para a indústria nacional e internacional, que é a área da eletrônica, da área dos setores de sistemas elétricos, e pôde aqui compartilhar um pouquinho, você que está nos assistindo, que sonha em ver um filho, um sobrinho, um neto entrando nessa área. Como é que faz contato contigo, Shenon? Tem uma rede social? Tem uma foto? Quer deixar para a nossa audiência aqui tem um arroba da rede social? Tem um e-mail? Como é que faz contato com o professor Shenon? Meu e-mail particular é xnovais1963@gmail.com. Perfeito. Então, tá aí, quem quiser fazer contato com o professor Shenon para algum projeto, para discutir, querer aprender um pouco mais, estender um pouco mais aqui o seu conhecimento sobre eletrônica. Temos um craque aqui da eletrônica, aqui do Rio de Janeiro, né? E é isso, meu querido, muito obrigado. Obrigado, professor Rodney. Aquele abraço. Uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com você nesse podcast. Perfeito. Muito obrigado. Alô, você, todas as vozes, aqui transmitido dos estúdios do MediaCast by Sun. Até a próxima. Tchau, tchau. O que você achou, Shenon? Achei uma experiência muito bacana, né? Falar das coisas. Eu sou meio tímido assim, né? Mas falou bem. Falou bem. Eu cometi algumas falhazinhas. Eles né? editam ali, mas não, acho que foi super bem. E você falou. A primeira vez. E é um registro também, né, do trabalho que você faz. É uma forma de honrar também. Quem merece honra, né? Também é colocar. Obrigado. E aí, o que vocês acharam lá